sentir preparado. Alô, vocês estão me ouvindo? Beleza. Começando em 4, 3, 2, 1. Beleza, esta casa optaria pelo pelo sistema de saúde e seguro social em detrimento do universalista em países desenvolvidos, certo? É extremamente importante a gente focar que é justamente em países desenvolvidos, ou seja, a gente está falando aqui não do pior cenário, que é os casos de corrupção que podem surgir, mas, na verdade, o melhor cenário, que é justamente comparar esse sistema universalista dos países nórdicos com outro desenho, que é um desenho em que o cidadão tem muito mais agência e poder de escolha, porque ele pode escolher o plano e ele pode escolher o tanto que ele quer pagar por aquela questão, certo? Por aquele plano de saúde. Bom, primeiro argumento é que a gente tende a gerar uma melhoria na qualidade do serviço, no barateamento, porque a gente tem um incentivo muito maior para você ter competição do nosso lado. No mundo universalista, o que você tem, basicamente, é o monopólio do Estado na gerência e na alocação desses recursos, porque justamente ele tem toda essa gerência e poder sobre qual a quantidade de recursos que vai ser aplicada e como que ele vai ser gastado. Ou seja, se vai ser gastado muito mais em atenção primária, se vai ser gastado muito mais no combate a doenças crônicas ou nas doenças raras, e etc. No nosso mundo, a gente tem um modelo em que você tem várias ONGs com fins não lucrativos tentando disputar esse mesmo mercado essas pessoas que estão dispostas a pagar por essa taxa, certo? E que vão ter muito mais incentivo para competirem entre si por um mesmo market share, porque, embora eles não tenham finalidades lucrativas, ainda assim, você tem pessoas que trabalham nessas organizações, nessas ONGs, e que, bom, querem manter o seu emprego, querem ainda continuar recebendo, querem que aquela ONG, de fato, prospere e que cresça, certo? E que vão ter incentivos muito maiores para tentar disputar esse consumidor, certo? Por que isso tende a ser algo positivo? Porque agora você pode ter várias ONGs e cada uma focando em nichos específicos. Pode ter uma ONG que vai focar especificamente em oferecer serviços para a população que tem doenças raras, outra ONG que vai focar especificamente em melhorar, otimizar e baratear serviços para doenças crônicas como hipertensão, diabetes, outra ONG focada mais na perspectiva social, de prevenção, de cuidado de doenças transmitidas, enfim, pelo ar como um todo. Então, essa focalização você gera um ganho necessário, um ganho de especialização, que vai fazer com que essas ONGs, cada uma delas, consiga muito mais desenvolver um know-how de como otimizar ao máximo o gasto ao oferecer esses serviços, ao comprar esses medicamentos. Por que eles vão conseguir isso? Primeiro, porque como eles estão focando em nichos, eles podem agora comprar a escala de de alguns poucos tipos de produtos, de tratamentos, ou de focar na especialização e contratação de médicos mais especializados num tipo de doença, do que tentar ter um aspecto muito mais generalista. Então, eles conseguem comprar muito mais quantidade porque eles estão focando especificamente naquilo. E segundo, eles conseguem mesmo desenvolver know-how, pesquisa, investimento, contratações para conseguir desenvolver aquele mercado, certo? Agora, o segundo argumento que a gente vai trazer aqui é que o modelo universalista ele tem um problema de risco moral imenso. Por quê? Porque como a população não internaliza todos os custos daquele plano de saúde, pode ocorrer, em geral, o problema do carona. O que é isso? Bom, dado que toda a população, todo indivíduo vai pagar os mesmos impostos que vão financiar o Estado, que depois vai repassar esses recursos para o sistema universalista, não vai ter uma diferenciação, uma discriminação de preços entre cada tipo de cidadão, certo? Isso significa que pessoas que têm comportamentos que são muito mais arriscados do ponto de vista da saúde e que têm muita mais probabilidade de desenvolver algum tipo de doença, como pessoas que não têm uma alimentação saudável, pessoas que não fazem exercícios físicos, pessoas que têm um tabagismo muito intenso, essas pessoas vão se sentir menos incentivadas a mudar o tipo de postura e a mudar o tipo de hábito pessoal que elas têm, porque caso elas de fato tenham algum tipo de doença, como por exemplo diabetes, hipertensão, elas não vão arcar com os custos do tratamento dessa doença. Elas não vão ter que pagar por um plano, elas não vão ter que ter pago por um plano de saúde que incluía esses medicamentos, porque elas agora simplesmente podem obter esse medicamento de graça no governo, na quantidade que eles bem desejarem. Claro que todas as pessoas têm um cuidado com a própria saúde e elas não querem, enfim, morrer,
mas esses tipos de doenças, principalmente doenças crônicas, que têm tratamento, mas que tende a ser um tratamento caro, porque você basicamente tem que tomar remédio todo dia, porque é algo crônico, tem muito mais incentivo no universo, no mundo dos vouchers, no mundo do seguro social, que as pessoas não tenham pelo menos uma mitigação desse tipo de comportamento, porque justamente elas sabem que elas vão ter que arcar com o ônus agora no presente de pagar por esse plano de saúde, ou no futuro, caso elas não arquem com esse plano de saúde, elas vão ter um ônus muito maior ainda de ter que pagar do próprio dinheiro delas todo o custo desse tratamento, certo? Então, no nosso cenário, a gente tem um incentivo muito maior para as pessoas terem hábitos saudáveis. E, além disso, é uma questão de justiça também. Não é justo você onerar outras pessoas que tiveram a vida inteira um comportamento mais saudável, que se preocuparam com o próprio bem-estar, com a própria saúde, pelo erro das outras pessoas que, de fato, não tiveram esse mesmo tipo de comportamento. Eu vou dar um PY para a primeira posição. Daniel, eu queria te contar que justiça não é meritocrática na saúde. Muitas vezes essas pessoas não escolhem a tendência, a propaganda, a consumo alto de derivados do açúcar. Então, você poderia engajar com o fato que você não vai dar acesso a um público da população. Ok, perfeito. Ainda assim, as pessoas têm agência, elas têm agência sobre o quanto de açúcar elas vão consumir, quanto de fast food elas vão consumir. Claro que nem sempre é acessível você ter uma alimentação 100% saudável, mas pelo menos o exagero a gente consegue evitar no mundo do governo, que você não consegue evitar tanto no mundo da oposição, certo? E agora, seu argumento também não é muito comparativo, né? Você não prova porque que, enfim, no caso do sistema universalista, de fato você teria algum cenário diferente. Por que isso seria justo? Mas vamos lá. Bom, a outra questão é que o próprio Estado estaria gerando incentivo para ter para arrecadar menos dinheiro nesse sentido quando ele adota essa pauta. Por quê? Tem pessoas que naturalmente já estão com a predisposição de pagar mais para se proteger de eventuais danos que podem ocorrer à sua própria saúde. São pessoas que têm muito mais aversão ao risco, ou são pessoas que realmente têm mais condição financeira de pagarem mais. Então, é positivo que o próprio sistema e o próprio desenho de mecanismo façam que essas pessoas possam ter a possibilidade de pagar mais para a própria saúde, porque é um seguro. Então, caso elas não usem esse seguro, caso as pessoas tenham uma vida realmente saudável, esse dinheiro pode até, enfim, ser revertido em outras práticas do próprio plano de saúde como um todo, certo? Inclusive para subsidiar algum tipo de tratamento para as classes mais baixas. E segundo, porque, de fato, você não pode onerar o outro trabalhador que teve uma vida muito mais saudável para ter que arcar com o tratamento dessas pessoas que não tiveram essa mesma possibilidade de, inclusive, pagar por um tratamento mais caro. Muito orgulhoso de propor. Muito obrigada pelo seu discurso, deputado. Chamo então o líder da oposição, Bernardo. Tá, seu microfone pode começar. Gente, vocês me escutam direitinho? Tá robótico? Porque eu botei um software, eu tenho medo. Mas beleza. Vou botar meu Cronos. Fiquem a postos, eu começo em alguns segundos. Mesa, a primeira oposição traz a saúde pública como dever fundamental do Estado. Isso é princípio, mas também tem importâncias práticas. Antes disso, respondendo diretamente ao fraco caso do primeiro governo. O primeiro argumento que eles trazem é de especialização, de que essas entidades têm melhor condições de focar, qualquer coisa nesse sentido. Pouquíssima análise sobre isso, difícil de acreditar, mas eu adianto para ele que coisas como pesquisa, principalmente na área de saúde, farmacêutica, etc., demanda muito recurso, faz muito mais sentido investir nisso de modo centralizado, com ganhos de escala, do que delegar a várias diferentes instituições, tá bom? Muito difícil, Daniel, reverter esse clash, que nem me parece principal. Segundo ponto, o argumento do carona. Ele diz que tem pessoas como fumantes, sedentários, que teriam incentivo para continuar assim. A Jéssica já mostrou no ponto de formação que essas pessoas são assim por razões genéticas, por vícios comportamentais difíceis de se virar, delta baixíssimo aqui. E eu acrescento ao que o Daniel concedeu e que já enfraquece muito o ponto dele, que é essas pessoas têm um incentivo para, um, sobreviver e, dois, não adoecer. Esses incentivos parecem muito mais poderosos do que não gastar mais dinheiro com isso, até porque muitas vezes as pessoas gastam dinheiro justamente com esse vício, por exemplo, com cigarros, ainda mais os países envolvidos, eles são sobretaxados, tá bom? Delta baixíssimo esse ponto dele. Além disso, no nosso mundo, a gente tem maior capacidade de investir em educação, conscientização e prevenção, mais sobre isso a distante. Por fim, ainda que ele tivesse algum ponto aqui, eu acho que isso é muito pouco em comparação com a redistribuição de renda que eu vou defender. Por fim, ele fala que aí tem pessoas que podem ou querem pagar mais, mas mesmo no nosso mundo ela pode contratar, sim, um seguro de saúde privado em adição, assim como está no Brasil. Por exemplo, eu posso usar o SUS, mas eu também tenho o Unimed em acréscimo, não tem problema, tá? Quem tiver dinheiro, quem quiser muito investir nisso, tem essa possibilidade, não é comparativo.
Argumentos da primeira oposição. Primeiro argumento, saúde pública como direito fundamental. A gente está falando de países desenvolvidos, geral, esses países são estados democráticos de direito. Esses países têm como o seu principal pressuposto a vida, a dignidade da população. Isso é impossível se as pessoas estiverem, mortas, ou dois, muito doentes, tá bom? Quanto mais saudáveis elas estiverem, mais elas vão viver, mais elas vão poder participar do Estado democrático de direito, usufruir da democracia, dos direitos fundamentais. Esses direitos são basilares para que os outros possam ser fruídos. Então, esse é o primeiro ponto. É claro que a gente vai trabalhar a eficiência, sim, da gestão de um sistema universalista, mas acho que, antes de mais nada, a gente precisa dizer aqui que o Estado não pode simplesmente lavar as mãos. E, nesse ponto, ele é parecido com a administração da justiça. Repare que quem quiser e tiver de condições pode, sim, pagar segurança privada. Todavia, todo mundo tem que contribuir com tribunais, com a polícia, com o mínimo de justiça pública. O Estado tem essa obrigação de zelar por esses direitos dos seus cidadãos, e a gente acredita que isso faz muito mais sentido no nosso mundo, em que ele atua diretamente, do que no mundo do governo, em que ele delega isso para agentes privados. Outro dever que o Estado tem é de redistribuição de riqueza nesses países. Acho que é importante dizer que a gente está falando de países desenvolvidos, mas mesmo neles a gente tem uma certa dose de desigualdade. Basta pensar nos Estados Unidos, é um país bastante desigual, e mesmo em países que têm bastante igualdade de renda, como a Holanda, você tem desigualdade de propriedade, justamente porque você tem heranças seguindo gerações após gerações, e com as pessoas tendo cada vez menos filhos, isso continua concentrado dentro da família. A gente precisa que o Estado faça a redistribuição de renda, e isso é importante, inclusive, na saúde. Vejamos como isso acontece. No mundo do Daniel, o seguro social, o dinheiro que a pessoa paga, vai direto para a instituição. No nosso mundo, o Estado adquire recursos por meio da tributação, e esses tributos são, então, usados para as políticas do Estado. Eu sei que imposto no Brasil é um tanto quanto tabu, mas em se tratando de países desenvolvidos, o imposto é muito mais bem gerido, tem melhores mecanismos de accountability, de destinação, então a preocupação de má gestão desses recursos não é nem de longe tão grande, aliás, muitas vezes é melhor no Estado do que nas instituições privadas. Então, repare que a gente tem uma arrecadação aqui no nosso mundo em que quem é mais rico paga mais, porque os impostos muitas vezes são progressivos, como é o caso do imposto de renda, que é o principal nos países mais desenvolvidos, em que você paga 40, 50, cada vez um percentual maior à medida que você é mais rico. Então, quem tem dinheiro contribui mais, inclusive com a saúde de quem é mais pobre, e quem não tem dinheiro muitas vezes é isento de impostos, como, por exemplo, é o caso das pessoas que estão nas faixas de isenção, que ganham, por exemplo, um salário mínimo no Brasil, não pagam imposto de renda sobre ele. Tá bom? Então, aqui, bastante claro como a gente tem mais redistribuição de renda, a gente acha que isso é imprescindível para uma sociedade saudável, isso é particularmente útil no mundo da saúde. No nosso mundo, a gente tem isso, no mundo deles, a gente não tem. Tá bom? Tem um pouco mais do que isso também, que é no nosso mundo, a classe média e as pessoas mais simples convivem nos mesmos ambientes, nos hospitais públicos. Tá? Eu entendo que algumas pessoas muito ricas vão ir para hospitais privados e coisas do tipo, vão ficar segregadas, mas nos países desenvolvidos, o atendimento à saúde muitas vezes é muito caro, basta pensar no exemplo americano, justamente porque lá a mão de obra é bastante qualificada, então é bem dispendioso. Isso significa que mesmo quem for de uma classe média, razoavelmente abastada, tendo um acidente ou algo grave, vai precisar, sim, recorrer ao sistema público, qualquer dos dois mundos. Aqui no nosso mundo, ela vai a instituições similares, que são os hospitais públicos, por exemplo, ou mesmo rede conveniada de um SUS, do que as pessoas que não têm dinheiro. No mundo do Daniel, isso não acontece. O significado disso, em primeiro, que a gente tem um convívio mais justo aqui na fruição desse direito fundamental, em segundo lugar, que a gente tem mais incentivo por parte dessas instituições a ter um tratamento melhor, já que elas não poderiam simplesmente tratar melhor quem ganha mais dinheiro, quem pode pagar mais caro, tá? Aqui elas têm que tratar os dois igualmente, isso eles não têm no mundo deles. Segundo ponto, agora pragmático, em relação à gestão pública da saúde. Repare que você tem doenças contagiosas, como a gente viu no caso do coronavírus, como a febre amarela, dengue, etc. Eu dei alguns exemplos de países tropicais, mas obviamente há várias doenças contagiosas para países desenvolvidos também. E para atacar essas doenças, tão importante quanto combatê-las é investir em profilaxia geral, por exemplo, campanhas de vacinação, como, por exemplo, distribuição de preservativos, campanhas de conscientização. Isso é muito mais bem feito com ganhos de escala, por meio da centralização do Estado, que vê onde há maiores problemas, que tem incentivos para se concentrar em alas mais pobres, porque elas muitas vezes são populosas, então dão votos para os governantes, do que é no mundo do Daniel, em que muitas vezes a pessoa vai ter incentivo econômico, evidentemente, de atribuir mais, de aumentar sua rede de segurados, etc., para poder cobrar por isso, sustentar. No nosso mundo, então, a gente tem muito melhores condições de atender a problemas de saúde pública, que são problemas generalizados. A gente tem mais prevenção, e mesmo em um caso de uma crise, como do coronavírus, o Estado tem outros mecanismos que ele pode utilizar. Por exemplo, muitas vezes ele usou o Exército, até mesmo escolas públicas, para auxiliar na vacinação. A gente tem isso no nosso mundo, e eles não têm isso no mundo deles. André, pode falar. Mesmo nos Estados Unidos, onde o sistema é completamente privatizado, existem programas do Estado que tendem a dar acesso àquilo que é as seguradoras a custo zero para a população mais fragilizada, como é o Medicaid, Medicare. É razoável dizer que no nosso mundo provavelmente os pobres vão poder ter o mesmo acesso que os ricos, porque agora... Não é o mesmo, seria-se muito um mínimo, acho que
pouco comparativo aqui. O que eu posso te dizer é que no pouco que supera esse mínimo, vocês já estão perdendo. Vou chegar um pouco mais sobre isso, tá bom? Incentivos mercadológicos. O Daniel acha que só porque são instituições não governamentais, elas são sem fins lucrativos. Isso não é verdade, tá? Muitas vezes seriam sim hospitais, até mesmo privados, que podem ter lucro. E mesmo se não pudessem ter, eles têm interesse para se sustentar, para pagar suas contas, em atrair pessoas e poder cobrar o máximo possível dessas pessoas, tá? A gente acha que esses incentivos mercadológicos são perversos. Dois motivos. O primeiro é que não há um incentivo muito grande para que a rede básica tenha uma boa cobertura. A gente fez isso no caso brasileiro do seguro contra acidente de trânsito, DPVAT. Ele é obrigatório, mas como ele é obrigatório, todo mundo tem que pagar, isso significa que você não pode cobrar muito, você não pode ter uma cobertura muito grande. E por isso mesmo ele acaba tendo, por exemplo, indenizações muito baixas. Por outro lado, para quem pode pagar num mundo como o do Daniel, como a pessoa pode pagar mais, ela tem um incentivo para converter esse maior pagamento, por exemplo, em quartos mais luxuosos ou em outras futilidades. Esse é todo um dinheiro que nós acreditamos que seria muito mais bem alocado se viesse para o Estado e fosse redistribuído por meio de políticas públicas centrais ou destinadas para locais mais carentes. Então, por razões tanto de princípio quanto de prática, eu tenho muito orgulho em meu povo. Obrigada pelo perfeito uso do tempo. Eu chamo, então, o adjunto, que também é primeiro-ministro, para fazer o seu discurso agora. Vocês me ouvem, né? Beleza. Começando em 4, 3, 2, 1. Mas o que o Bernardo ignora completamente é o problema da decisão de escolha desse gestor público na hora de alocar essas verbas. Dado que ele, de fato, tem que alocar da forma mais genérica possível, e ele não pode ter tanto esses ganhos de especialização, porque, enfim, como o próprio Bernardo concede, todos os hospitais vão ter que atender basicamente todas as enfermidades, você não vai poder ter uma especialização exclusiva, ele vai simplesmente escolher investir mais naquelas enfermidades que, de fato, são as que afetam a maior quantidade da população como um todo, né? Então, são os problemas mais endêmicos daquela sociedade. Qual o problema disso? O problema é que enfermidades muito específicas ficam inassistidas. Problemas como alguns tipos de doenças hereditárias, alguns tipos de doenças raras, algum tipo de medicamento, simplesmente não vão receber a devida verba, porque não faz sentido do ponto de vista estatal, é pouco racional fazer um investimento grande em algo que tem um custo muito alto, porque tem de ser uma doença rara, que já eleva os custos daquele medicamento, daquela pesquisa, daquele tratamento, e vai atender uma pouca quantidade de pessoa. Como esses gestores públicos, eles têm um alto interesse em manter a população satisfeita, eles estão muito mais preocupados em fazer com que esse investimento na saúde não gere um malefício eleitoral, eles vão focar naquilo que privilegia a imensa quantidade da população para garantir que a base eleitoral deles esteja satisfeita. E não que, de fato, cada tipo de enfermidade seja sanada, seja, de fato, resolvida. Do nosso cenário, só no cenário do governo que a gente tem, de fato, essa possibilidade de focalização em nichos específicos, em que a gente consegue criar um plano de saúde específico para uma pessoa que, por exemplo, tem um histórico de doença neurológica e sabe que tem um altíssimo risco de desenvolver Alzheimer ou desenvolver Parkinson. Ou que tem algum tipo de doença hereditária na família, degenerativa, como esclerose lateral amiotrófica, e que, de fato, está disposta a pagar por um plano de saúde mais caro para, de fato, saber que vai ter esse acesso a esse tipo de tratamento caso, eventualmente, ela desenvolva essa doença. No cenário da oposição, essa pessoa simplesmente vai ficar inassistida porque não vai ter essa especialização, essa diferenciação em termos de nicho. Vai ser tudo agregado junto, genérico, generalizado, como foi abordado pelo próprio Bernardo. Em relação ao ponto do direito fundamental à saúde, a gente acredita que isso não vai ser violado completamente, porque mesmo no nosso cenário vai ser obrigatório ter um pagamento de uma taxa mínima para, enfim, resolver coisas como atenção primária, doenças comuns, como já até está dito no InfoSlide, então pelo menos o mínimo a gente vai garantir para essas pessoas, e mesmo se ele acredita que é um direito fundamental, só no nosso cenário que a gente de fato consegue adereçar esse problema das doenças de nicho, das doenças mais específicas, das doenças neurológicas, das doenças raras, porque vai ter essa especialização. No cenário dele, ele não deu absolutamente nenhum mecanismo de como resolver esse problema. Então, isso basicamente fica inassistido no cenário da oposição, certo? Em relação à redistribuição de renda, como eu já falei, pela própria lógica do seguro, a gente vai fazer com que haja sim um tipo de subsídio dos ricos para a saúde dos mais pobres. Como que isso funciona? Basicamente, seguro é um bem de luxo. Os pobres, como eles têm uma renda baixa, eles se preocupam muito mais com curto prazo do que com longo prazo. Então, basicamente, eles contratam muito menos seguros e muito menos desses tipos de serviço,
porque, enfim, eles preferem maximizar o bem-estar dele no curto prazo, porque a renda deles é muito pequena. Então, os ricos, naturalmente, eles vão ter essa tendência a pagar mais por esses planos de saúde e a pagar mais por esses seguros, mesmo que eles tenham uma vida mais saudável, porque eles podem ter medo de, eventualmente, contrair algum câncer ou algum tipo de enfermidade que não tenha tanta relação assim com o estilo de vida que eles levem, porque, enfim, são tipos de doença um pouco mais aleatórios, que não dependem tanto do tipo de comportamento que você tem em termos de alimentação e exercícios físicos, certo? Então, esse dinheiro adicional, que é a quantidade de grana que os ricos estão pagando por esse seguro, que não vai ser usada para arcar com os custos da saúde deles, porque, ou seja, basicamente, os casos que você paga o dinheiro do seguro e não tem sinistro, você não pede para a seguradora pagar aquele tratamento porque você não adoeceu, esse dinheiro vai gerar um saldo, um líquido positivo, em que essas ONGs vão poder usar para realmente subsidiar a saúde dos mais pobres, para dar dinheiro para algum tipo de tratamento que os mais pobres até têm uma frequência maior, mas que não tem dinheiro para pagar, porque, enfim, não tem condição de arcar com esse plano de saúde mais caro. Além disso, como, enfim, o próprio segundo governo já adiantou, é bem plausível, bem razoável, que para alguns tipos de falha de mercados específicas, em que, de fato, afete grande parte da população, mas ainda assim a população não tem condição de arcar com esse dinheiro, como, por exemplo, enfim, endemias de malária, por exemplo, é bem plausível que o governo faça algum tipo de investimento e faça algum tipo de parceria público-privada para resolver esse tipo de situação. No cenário da oposição é pouco comparativo em relação a esse ponto, certo? Agora, perceba que o mecanismo que eles dão para fazer essa redistribuição de renda é imposto de renda, que é muito menos direto para a questão da saúde. E ela precisa passar pelo filtro da política, que é o quanto que esse dinheiro proporcional que vai ser arrecadado com imposto de renda vai ser direcionado de fato para a saúde. Ela pode ser direcionada para simplesmente outras prioridades que o Estado interessar naquele momento, infraestrutura, educação, o que for. Então, não necessariamente eles têm esse ganho concreto. Enquanto que no mundo do governo, esse ganho é objetivo e direto. Todo o ganho desse dinheiro pago pelo seguro que não vai para sinistro é um dinheiro que pode ser usado para subsidiar a saúde dos mais pobres. Então, é um mecanismo muito mais direto e seguro e certo do que o mecanismo da oposição, que depende da boa vontade dos políticos e de como eles vão tomar essa decisão, que foi uma escolha que não foi analisada, não foi desenrolada pela oposição de forma alguma, certo? Em relação à lógica da pouco segregação. A gente compressiona de que vai ter, sim, um pouco mais de segregação, mas acredita que o que a gente ganha por ter mais segregação, o que a gente perde é basicamente menos interação entre classes sociais distintas, que eles não mecanizam por que isso é importante, e o que a gente ganha é muito melhor, que é justamente essa possibilidade de ter centros médicos, centros hospitalares especializados em doenças específicas, em problemas de saúde de nicho, e, portanto, preenchendo muito mais o direito fundamental da saúde que ele tanto aborda, porque a gente vai atender muito mais todos os tipos específicos de enfermidade, que seria simplesmente impossível de ser feito no cenário da oposição, porque eles têm apenas uma única verba e um único agente que não pode se especializar em todos os tipos de enfermidade ao mesmo tempo, que não pode alocar quantidade infinita de verba para todos esses tipos de serviços, até porque ele não pode discriminar preço. Então, como é uma única taxa que todas as pessoas vão pagar, ainda que seja um imposto de renda, esse dinheiro não vai gotejar de uma forma tão direta quanto o nosso cenário, em que você tem uma diferenciação do pagamento muito mais explícita, que é convertida diretamente para a saúde. Muito orgulhoso de propor. Obrigada pelo seu discurso, deputado. Chamo então a adjunta da oposição. Jess, o microfone é seu. Vocês me escutam bem? Só um minutinho. Liga meu cronômetro. O Obama não ficará feliz com o meu discurso, mas vamos lá. Painel, a saúde pública é um direito básico que deve ser garantido por todos os estados, desenvolvidos ou não, por motivos de eficiência e distribuição de renda, como o Bernardo já provou. Este é um valor que é especialmente bizarro que países desenvolvidos não tenham. Por quê? Porque eles têm condições econômicas de arcar com essas despesas e porque muitas das vezes a população vive uma situação muito drástica de desigualdade. Então, o que a gente tem? A gente tem uma diferença de desigualdade muito grande nos Estados Unidos. As maiores fortunas do mundo estão lá, mas ainda há pobreza nos Estados Unidos. Então, não é prosperidade
pressuposto dessa moção que todas as pessoas são aptas a pagar. E veja que quando essas pessoas não pagam, elas têm uma multa, elas têm algum ônus. Então, no cenário do Daniel, a população mais carente, ela se vê compelida a ter que pagar esse valor, e além dos impostos, os impostos seguem existindo, é bom mencionar isso, só que os impostos muitas vezes são gastos de um jeito que não as afeta, como, por exemplo, investimento em determinadas empresas, investimentos em determinados nichos da economia que não diretamente vai render algum tipo de benefício. Então, no nosso lado da casa, eles pelo menos têm a garantia de acesso ao imposto, que é muito comum nesses estados. Mas muitas das vezes essas pessoas não têm condição. Então, existe uma carência desses planos de saúde, muitas vezes existe essa carência virada em uma multa, em algum valor, em alguns juros, que afeta a qualidade e a disponibilidade de vida dessas pessoas que podem estar desempregadas num cenário como Covid ou outras crises que também afetam esses países em desenvolvimento. E mesmo que o Daniel tenha algum nível de ingerência aqui para falar que existe o básico garantido, não é no básico que a gente ganha, é no além do que a gente está observando. Por que isso é importante nesse debate? Mesa, note bastante essa questão. Porque, embora as ONGs elas sejam não governamentais, há incentivos de lucros nos planos de saúde. Então, o mínimo, ele é cobrido, tudo bem. Mas os planos de saúde cobram a mais por outras garantias. Então, determinados tipos de doenças não vão ser enquadradas. E a gente não tem aqui uma meritocracia da saúde, como o Daniel vê. Mesmo no caso dele, de consumo de fast food, veja que existe uma mídia extremamente estrutural tentando jogar isso para você, vender aqui para você, que isso é muito importante, que você deve comprar, etc. e tal. Mas muito mais do que isso, a gente também tem um cenário de injustiça. Nós não sabemos com qual carga genética nós vamos nascer. Eu posso nascer com uma predisposição, tal como eu tenho, para catarata. Então, eu posso perder minha visão. Catarata é uma doença que, quando corrigida, quando não tem risco, ou seja, mais jovem, você não pode ter uma perda da visão. Mas se você espera até virar um problema grave, é muito mais provável que você perda a visão. No cenário do Daniel, eu, ainda jovem, eu não tenho habilidade de, às vezes, no meu plano de saúde, fazer essa cirurgia. Mas no cenário futuro, no cenário de universalização do SUS, desse sistema, o que a gente tem? A gente tem essa possibilidade. Então, a gente tem esse acesso garantido segundo as necessidades de cada indivíduo. Essas necessidades não são padronizadas, como o Daniel quer falar. Ele me fala aqui da especialização, mas veja mesmo como isso é falso. Nos sistemas universais, e aqui eu estou falando do SUS inglês, porque é o SUS que é, de fato, de uma nação desenvolvida, há encaminhamento, triagem, há modificação. E mesmo nos cenários em que algo não seja coberto, existe a justiça para você inferir. Exemplo, tem gente que precisa de cirurgia de redução de seios, que é considerada muitas vezes uma cirurgia estética, mas há pessoas com problemas de coluna que precisam dessa cirurgia. Então, o que elas fazem? Elas entram na justiça e mesmo num país não desenvolvido como o Brasil, muitas vezes elas conseguem e fazem essa cirurgia. Em países desenvolvidos, em que você não tem nem a tendência de negar essa cirurgia, existe um interesse e uma garantia ainda maior para esse público. Isso é um princípio, isso é um dever do Estado. Por que isso é um dever do Estado? Porque o Estado deve zelar por meio de seus impostos por essas pessoas também, nos níveis de necessidade que elas têm. Nós entendemos que é sobre equidade, então, às vezes, as necessidades básicas não são comuns a todos, às vezes eu tenho uma doença rara ou qualquer coisa desse tipo, mas mais existe um aspecto pragmático ao próprio Estado de manutenção e garantia da saúde. E aqui vamos num ponto que é importante aqui. O André traz uma questão muito interessante do Medicaid, mas veja que mesmo lá nos Estados Unidos é difícil e burocrático o acesso, André. Você sabe que a população não consegue alcançar, principalmente os imigrantes. Nações desenvolvidas muitas vezes têm um público imigrante legal muito grande. No cenário de vocês, essas pessoas não são cobertas, elas não têm incentivo a buscar saúde, elas passam várias necessidades. No nosso, elas têm menos burocracia, elas precisam de menos documentos e elas acessam com uma facilidade maior esse sistema. Além disso, muitas vezes elas não têm nem a disponibilidade financeira ou estarem inseridas dentro dos sistemas que vocês colocam. Nós dizemos que se elas estão no nosso território, é bom para a gente cuidar delas no sentido moral de dignidade humana, mas muito além disso, o pragmático. Vamos pensar no efeito da crise do Covid. Vamos comparar dois países em desenvolvimento igual na moção, Inglaterra e Estados Unidos. A Inglaterra foi muito mais eficiente em lidar com a crise. Por que a Inglaterra foi mais eficiente? Porque elas tinham um mecanismo de contenção da saúde. O básico era atendido. Aí você não fala, mas o básico é atendido. Mas nem sempre todas as pessoas têm incentivo a buscar o básico, a condição financeira. Muitas vezes os planos de saúde estão numa situação de carência. Então, o que aconteceu mesmo? Que às vezes o impacto do Covid na vida dessas pessoas, em sequelas, era corrigido no sistema inglês. Essas pessoas tinham acesso à fisioterapia, elas tinham garantias de algo que ela estava passando. Mas no sistema americano, não. Então, o que aconteceu? Um aumento da dívida em relação aos planos de saúde bizarro. Por quê? Porque as pessoas passam na UTI, depois elas ficam com problemas respiratórios, mas o plano básico não cobre esse problema de fisioterapia, esses problemas relativos a sequelas depois. Então, a gente tem aqui uma população rica, que quando doente tem esse acesso, essa garantia, essa possibilidade, e uma população pobre que, na contrapartida, não tem sem se endividar. Com essas dívidas, eles também, muitas vezes, eles ficam depressivos,
filhos, eles também não têm esse acesso muitas vezes na questão básica. Muitas vezes aquilo impacta a habilidade deles de trabalharem. Então, assim, o efeito é muito danoso para todos os nichos da sociedade, nas classes mais baixas. Eu cedo para o Daniel, ele ganha esse debate se a gente só falar dos ricos, mas ele não vai ganhar esse debate falando dos ricos, porque os ricos têm condição de qualquer lado da casa de ter um bom acesso à saúde. A grande questão é principalmente as populações que não têm. André, seu ponto de informação, por favor. Mesa, vejam atenção muito a este pormenor. Apenas uma pequeníssima percentagem de quem leva a vacina é que tem sequelas. Portanto, mesmo que nós consideremos isto à oposição, que eventualmente, se calhar... Só uma coisa, eu não falei sequela da vacina, eu falei sequela do Covid. Uma parcela considerável tem sequela do Covid. Eu tenho 25 anos e eu tive uma sequela drástica do Covid em relação à minha respiração. Então, não é essa não, meu filho. E tá, seguindo aqui, eu não falei nada de vacina. Mas vamos notar aqui como que no nosso lado da casa a gente garante mais do que o mínimo. E eu já mostrei a importância de garantir mais do que o mínimo. Até mesmo para o sistema de contenção dessas doenças que podem ser infecções mais drásticas em relação às pessoas. A loteria genética da saúde, ela não é meritocrática igual o primeiro governo tentou mentir pra gente que ela é. Não faz o mínimo sentido esse argumento. Nós também precisamos entender que no cenário deles, o Estado só tem gerência no plano básico, ele não tem nos outros tipos de plano. Então é muito comum que muitas vezes esses planos de saúde cobrem mais das mulheres. Por quê? Obstetrícia, outro tipo de auxílio. Então fica mais caro para a população ainda mais vulnerabilizada. Famílias com filhos são obrigadas a pagarem o plano também do filho. Então a cobertura acaba sendo ainda mais drástica. Para quem mesmo isso pesa mais? Isso pesa mais para a população que tem menos disponibilidade. Quando a gente pensa na aplicação nesse debate agora com uma economia desaquecida, é muito claro quem está sendo prejudicado pelo lado que o Daniel falou que quer desenvolver. E ver que o ponto dele de a gente vai arrecadar mais, não são o Estado que está arrecadando mais, são essas agências, são esses planos de saúde que ficam com a diferença. O mínimo não é necessariamente utilizado, então a gente realmente está enriquecendo várias seguradoras. Seguro é um tipo de compra, seguro não é uma ação direta do Estado, só um benefício para a população. Existe uma relação mercantil. E ainda que o Daniel esteja certo sobre a escolha é danosa, porque ela não cobre os mais vulneráveis e por todos os impactos de eficiência pragmática na gestão da saúde. Orgulhosamente mesmo, proponho. Muito obrigada, Jéssica, pelo seu discurso. Chamo, então, a extensão do governo, Gui, você será reconhecido assim que começar a discursar. Gente, todo mundo me escuta? Vou assumir que está todo mundo me escutando. POs no chat, por favor. Eu vou começar dentro de alguns instantes. Três, dois, um. Mesma qualificação inicial sobre o princípio da primeira oposição. Note que toda a lógica que eles colocam é basicamente que o Estado tem um dever público com a população de saúde, e o Bernardo e a Jéssica passam muito tempo discutindo isso. O problema é que ninguém discorda disso nesse debate. A gente concorda que a população deve ter a melhor saúde possível. A questão não é se isso é um dever do Estado propriamente, mas em qual cenário esse Estado efetivamente consegue dar um melhor serviço de saúde para a sua população. Se a gente prova que na métrica de eficácia esse serviço é melhor do nosso lado, o Estado cumpriu melhor do seu dever e o princípio deles é nosso. Então não sei por que eles passaram tanto tempo construindo isso. Quais são as duas lógicas principais, efetivamente, que existem aqui nesse debate? Primeiro, existe uma lógica que foi mais disputada, que tem melhor gestão de recursos, onde você tem mais dinheiro, efetivamente, para o local, mas segundo, existe uma lógica de onde existe maior acessibilidade para essa parcela pobre. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é basicamente clarificar como essa questão de diferença de recursos ela é irrelevante nesse debate, ela tem pouca mudança em ambos os cenários. Note mesmo qual é a caracterização que existe efetivamente em estados desenvolvidos. Nós temos não só que, apesar de colocar a lógica, o Bernardo até coloca, tipo, tem maior taxação de ricos, tem um budget maior, coisa nesse sentido. No geral, não só a questão deles terem budget maior, mas eles também têm maiores gastos com outras áreas, efetivamente, que quer dizer que os Estados Unidos, por exemplo, gastam uma caralhada de dinheiro com militarismo, ou esse país, por exemplo, da Europa, gastam muito dinheiro com educação ou outras áreas que não seja a saúde, então, basicamente, é pouco comparativo o quanto esse budget a mais seria uma relevância nesse debate. Mas, segundo, note que, efetivamente, essa população, no geral, ela é mais rica, ou seja, ela tem mais capacidade do que o normal, do que a oposição quer colocar para vocês, de pagar um plano de saúde, justamente por esse assistencialismo forte do Estado como um todo. Perceba ainda mesmo que no cenário deles, como eles colocam essa lógica de recursos públicos, eles fazem parecer por você como se fosse uma coisa de graça, e adivinha, não é. Justamente por existir esse maior lógica no cenário deles, em que o Estado tem que financiar basicamente todo esse sistema de saúde, com todos esses anos em que uma pessoa pode pagar, várias pessoas podem pagar tratamentos super caros e por tratamentos super caros, que exigem muito do Estado, efetivamente, para você curar uma pessoa só como um todo. Note que para cobrir isso
de alguma forma, ele tem que aumentar a taxação. Isso quer dizer que quando eu comparo o cidadão médio do meu lado, o cidadão médio do lado da Jess, eles têm basicamente um nível equivalente de quanto eles têm poder de compra, quanto eles têm dinheiro sobrando ao final do mês, justamente porque existe menos taxação do nosso lado quando a gente compara com ele ter que pagar a mais simplesmente um imposto como um todo. Terceira coisa, note efetivamente que existem lógicas aqui no geral, e que é uma coisa que muita população tenta pintar para vocês, porque aqui existiria menos acessibilidade, é um quesito de, não, empresas são malvadonas, elas têm incentivo ao lucro. Note que pela própria caracterização de países desenvolvidos, eles tendem a ter regulações mínimas básicas e muito mais bem empregadas que aqui no Brasil, por exemplo, para o quanto isso é uma coisa perversa. Então a gente segue que até certo ponto você tem essas empresas colocando certos planos de uma forma a querer lucrar, mas qualquer coisa que saia do absurdo não sai fortemente protegida por códigos de consumidor, e basicamente uma lógica que existe fortemente nesse país e que essas empresas não devem ir para todo esse centro, um lobby basicamente existe contra isso como um todo. Por esse motivo, nós achamos que essa não é a questão central do debate. O que nós achamos, na verdade, que é o mais focado aqui como um todo, é basicamente a qualidade dos funcionários e o quanto esse serviço consegue ser prestado de uma forma boa para a população. E esse vai ser o cerne do meu caso. Basicamente, note mesmo como existe um problema nesses países desenvolvidos como um todo, de shortage de funcionários da saúde pública, ou simplesmente que esses funcionários eles estão trabalhando ao excesso como um todo. Perceba como existe a comparativa de cenários, como isso fica pior no cenário da oposição. Na lógica deles, perceba que, primeiro, não existe um sistema de saúde, não existe um monopólio do sistema de saúde. Existem instituições públicas que são colocadas pelo Estado e seguros privados, por exemplo, como o próprio Bernardo falou no caso deles. O que significa algumas coisas. Primeira, perceba que o primeiro mecanismo, note que geralmente nesse país, justamente por existir esse incentivo do lucro da oposição para essas seguradoras, os funcionários lá são mais bem pagos do que eles são efetivamente na lógica do Estado. Isso quer dizer que muitas vezes existe basicamente uma fuga, por exemplo, de capital e de cérebros que, esses funcionários como um todo acabam trabalhando mais nas instituições privadas do que nas públicas, justamente por existir essa lógica que o Estado tem um budget limitado ainda, enquanto ele pode colocar para pagar aqueles funcionários que geralmente são pessoas que têm uma escolaridade alta e esperavam um pagamento maior. Essa empresa privada, que muitas vezes são ou financiadas por grandes grupos econômicos, tipo as derivadas da Oxford, por exemplo, efetivamente, ou qualquer outra coisa, tem a capacidade de colocar, mas segundo, perceba que mesmo que eles não vão efetivamente para isso, pode ocorrer o que acontece basicamente aqui no Brasil, que tem médicos que trabalham no SUS e ao mesmo tempo no seu consultório privado. O problema disso é que basicamente você tem um médico que ele está extremamente mais estressado que o normal, porque ele tem que fazer plantões, muitas vezes ficar 48 horas sem dormir ou alguma coisa nesse sentido, e você tem médicos que eles são muito mais propensos, por exemplo, a cometerem erros em cirurgias, fazer um diagnóstico errado, todas as coisas que efetivamente não só pela diminuição de qualidade geral das pessoas que vão para esses médicos menos qualificados que acabam indo para o serviço público, que é o que acabaria atendendo mais na cenário da oposição, essa população mais pobre, mas efetivamente, do quanto mesmo que profissionais capacitados agora estão mais cansados, basicamente tem mais probabilidade de dar serviço de uma forma pior, que tem sérios riscos, sérias consequências para a qualidade de vida daquela população como um todo. Imagina, por exemplo, o risco de você falhar em diagnosticar uma doença, como a própria Jéssica colocou, que no futuro pode ser muito mais difícil de tratar um câncer ou qualquer coisa nesse sentido. Segundo ponto, note mesmo que o Estado, efetivamente, ele tem uma capacidade pior de gerenciamento nesse sentido. O que a oposição tenta colocar para você é basicamente que, investimento sem escala, e eles basicamente se centram em cenários super específicos de vacinação ou profilaxia. Primeiro, nota que profilaxia não é um problema tão grande nesse país, justamente porque, ao contrário da gente, eles têm saneamento básico e coisas nesse que previnem boa parte dessas doenças ou que são facilmente preveníveis, que no nosso cenário não existe, ou efetivamente. Mas, segundo, nota que muitas vezes nesses casos, isso não é comparado no debate, porque o Estado acaba intervindo de alguma forma. Então, por exemplo, mesmo nesses cenários, no outro lado, não existe seguro social, quando foi a questão de vacinação, o Estado fez uma cooperação do Exército, por exemplo. Nós achamos que isso é um ganho que existe apenas na oposição como um todo. Na verdade, justamente por esse incentivo ao lucro das empresas, é mais provável que elas, no nosso cenário, tenham um maior incentivo à capacitação desses funcionários e também, efetivamente, então um melhor gerenciamento deles como um todo. Mas antes de eu continuar, Jéssica, manda. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa, Guilherme. Seu caso poderia ser bom em países em desenvolvimento, mas países já desenvolvidos, onde esses médicos são bons, têm direitos, acesso, boas universidades e chance de levar um processo desses pacientes por erros cometidos é muito baixo. Tá, bora lá. A chance de processo não é exatamente uma coisa comparativa quanto às outras coisas. Note que em qualquer país, universidades demoram tempo, ainda assim existe uma força de trabalho limitada, principalmente nesses países que estão agora enfrentando uma inversão da pirâmide etária, basicamente, você tem cada vez menos pessoas dispostas a pagar. Por isso que existem um shortage de funcionários, efetivamente, enquanto as pessoas são população economicamente ativa. Note mesmo, voltando para o meu ponto, ao contrário do Estado, essas instituições dependem de prover um serviço de qualidade, efetivamente, conseguir, por exemplo, capacitar melhor esses médicos propriamente como um todo.
e ter maior facilidade como todos, se eles querem ser escolhidos ao lugar da concorrente. O Estado não tem isso, porque ele, basicamente os políticos que estão gerindo ela não dependem do desempenho daquela instituição, os burocratas como um todo, para efetivamente continuarem no seu cargo, continuarem no poder. O que acontece, então, é que, basicamente, do nosso lado, você tem não só um incentivo a melhor capacitar esses médicos de uma forma mais rápida, então quer dizer, por exemplo, que o médico sai mais capacitado, mais rápido do nosso internato, quando essas privadas são a única opção, por exemplo, que efetivamente que resolve o nosso problema de shortage que a gente apontou e que ocorre de uma forma muito mais agravada do lado da oposição. Isso quer dizer que do nosso lado, nós efetivamente temos profissionais mais frequentemente, nós temos um maior número de profissionais mais bem capacitados que se dedicam àquele emprego específico, que não estão em condições deletérias que efetivamente afetam a qualidade de trabalho deles para a população como um todo. Extremamente orgulhoso em propor. Muito obrigada, deputado, pelo seu discurso. Eu chamo, então, a extensão da oposição. Carol, o microfone é seu. Tá falando mutada. Gente, vocês me escutam? Tá tudo certo? Tá audível? Certo. Vou passar alguns segundinhos. Aí. Certo, gente, eu vou pedir paz pelo chat, por favor. Tá? Vou começar assim. 5, 4, 3, 2, 1. Inicialmente mesmo, eu vou engajar muito brevemente com os governos, porque boa parte das respostas, inclusive, já apareceram. Uma coisa muito importante sobre esse caso do Guilherme, sobre médicos terçados, múltiplos plantões, etc., ele não engaja com o fato de são países ricos, e não engaja, inclusive, com uma caracterização da própria primeira posição sobre como esses países têm mão de obra mais qualificada, e é isso que encarece serviço de saúde, e é justamente por isso que nada dessas coisas que eles estão falando vai acontecer no nosso cenário. Além disso, eles estão falando dessa questão de melhor gestão, mas eles não provam essa melhor gestão de nenhuma forma, eles estão falando isso mesmo na ladainha que o Daniel já tinha falado sobre especialização, focalização, tendo que explicar. Inclusive, é bastante engraçado como o Daniel fala de ganhos de escala quando tem vários compradores setorizados, enquanto a gente tem uma centralização. E é isso que promove ganhos de escala, quanto mais quantidade você tem, mais ganhos de escala. E aí a gente vai falar 3 coisas muito importantes nessa extensão da posição. A primeira coisa é, como que a gente tem um mecanismo efetivo de produção melhor de políticas públicas, como que a gente agrava a desigualdade do cenário deles e dá alguns mecanismos adicionais de como que a gente promove efetivamente saúde preventiva no nosso lado. Primeiro disclaimer, por que esse caso não foi adiantado antes? Porque nenhum dos 3 speakers do governo deu ponto de informação pra gente. Então, assim, essa ausência de engajamento foi culpa completamente deles, shameam todos vocês, completamente, mas, assim, 2 coisas importantes de como que essa desigualdade ocorre. A primeira delas é um mecanismo de redistribuição. O Bernardo e a Jéssica, eles acertam muito quando eles falam que o sistema universalismo, ele de fato promove uma redução da desigualdade. E nisso a gente concorda com a primeira posição. O que a gente vai mostrar para vocês é como que no lado deles a gente tem esse agravamento da desigualdade. E a grande questão é a seguinte, quando você olhar para a questão do slide, etc., você vê que esses cidadãos, eles têm a capacidade alocativa, não apenas em relação a planos de saúde, mas também em relação a hospitais e áreas de aplicação, certo? Qual é o problema? Que a grande maioria desses países, dessas pessoas ricas, elas vivem concentradas. Existem bairros de rico e bairros de pobre em qualquer lugar. Não importa, e a gente não está aqui falando que necessariamente vai ser, tipo assim, sei lá, bairro de rico e favela. O que a gente está falando é que vai ter áreas mais ricas. E o problema é, como essas pessoas, elas podem escolher, inclusive, o local geográfico na qual elas vão aplicar os recursos, como está escrito no slide, o que a gente vai acontecer é uma concentração geográfica de estrutura. E aí mesmo, uma coisa muito importante a gente sempre falar aqui na segunda posição é a seguinte, o acesso à saúde frequentemente depende de estrutura. E isso depende da quantidade de serviços que você tem disponível nos hospitais que estão perto de você. A quantidade de acesso que você consegue nas unidades de saúde básicas que estão perto de você. Justamente por causa disso, a gente consegue provar que no nosso cenário o que acontece é uma concentração muito grande de investimento das pessoas que estão pagando a mais por saúde em suas próprias regiões geográficas. Então, a gente tem um mecanismo não apenas de exclusão material e financeira, como tinha a primeira posição, mas também um mecanismo concreto de exclusão geográfica da forma como essa desigualdade vai acabar crescendo. Além disso, dessa questão geográfica, o que a gente tem é o seguinte, que frequentemente a gente tem surpresas muito ruins quando a gente trabalha do lado do governo. Por quê? Você tem esses planos aí, você tem que escolher esses planos, mas você frequentemente não sabe o que pode acontecer com você. Frequentemente você escolhe um plano que não te atingiria tanto, porque você não tem uma capacidade tão boa de conseguir rastrear quais são os potenciais para você que você teria, e você também não pode prever todos os riscos que acontecem em saúde. A gente concorda com a primeira posição nesse sentido, e é uma refutação já para o primeiro governo, que esse negócio de carona não faz o menor sentido, porque, beleza, pode até ser que eu fume, mas eu não tenho de histórico na minha família de hipertensão, né, Daniel? O que é mais caro para o sistema de saúde? Foda-se. A grande questão é a seguinte,
E aí o negócio é, quanto mais pobre você é tendencialmente mais precisa do sistema de saúde. Por quê? Pessoas mais ricas tendem a, frequentemente, se alimentar melhor. E que eu não tô falando que os pobres passam fome, não, antes que o espantalhar, porque é países desenvolvidos. Tô falando que pessoas ricas se alimentam melhor mesmo, em termos de vitaminas, minerais, você consegue mais acesso à variedade de comidas, você consegue mais proteínas, você tem tendência menor a desenvolver doenças. Por quê? Um corpo fraco é um cenário muito fértil para doenças proliferares. Então, pessoas pobres frequentemente têm mais doenças que ricos, não apenas por questões de saneamento básicos, viu, Guilherme? Mas por vários outros fatores, incluindo, por exemplo, estilo de vida, mais tempo livre para fazer exercício, mais tempo para poder comer direito, planejar-se melhor, e todas as coisas nesse sentido. Menos industrializado, tudo isso que assume as pessoas ricas. E aí a grande questão é, nossa, né, a gente está provando como é que a gente tem esse aumento da desigualdade, inclusive por esse setor geográfico, como que é injusto, né, as pessoas com essas surpresas que nem sempre elas conseguem prever, e como que esse povo pobre precisa mais ainda de saúde. Mas a gente vai falar de uma coisa aqui também muito importante, que é a seguinte, a questão do custo logístico. Por quê? Ele é mais bem empregado no nosso lado. A primeira posição fala que o sistema é generalista, e ele fala que a gestão vai ser melhor no cenário deles. Agora, no nosso cenário, por que a gestão vai ser melhor? A gente vai dar um mecanismozinho para vocês. Porque, necessariamente, quando você tem sistema de plano de saúde, você tem que o governo precisa, primeiro, investir dinheiro em fiscalizar esses planos de saúde, gerenciar a forma como que esses recursos são repassados e gerenciar, inclusive, a proporcionalidade do que é pago por cada cidadão. Então, você tem um gasto estrutural na hora de você distribuir esses recursos, de você aferir o que é proporcional ao quê e de que tipo de gasto de estrutura você vai estar tendo. Agora, a grande questão é a seguinte, no nosso cenário, esse gasto, em vez de você ficar gastando fiscalizando o plano de saúde, você ficar gastando, tentando adivinhar o que vem de onde, você pode investir esse dinheiro e muito provavelmente você vai em análise de pesquisa de política pública. Por quê? Toda política pública, na hora que ela vai ser implementada, você tem uma pesquisa prévia, a implementação dela, uma análise da forma como ela está funcionando, para você decidir se você renova a política pública, se você injeta mais dinheiro, se você injeta menos dinheiro, onde você injeta mais dinheiro, como gerir aquela política pública. No nosso cenário, a gente tem que todas as pesquisas de políticas públicas na área da saúde são revertidas para perfis da população em termos de saúde que dão para o Estado melhor condição de cuidar delas. Você sabe mais onde estão as coisas, você sabe mais onde tem diabetes, onde tem hipertensão, onde tem cada doença crônica, onde tem todas essas coisas. E aí, nesse sentido, esse gasto logístico, que no cenário do governo é só para poder ficar fiscalizando o plano de saúde, fazer redistribuição e auferir quem está pagando mais, quem está pagando menos, no nosso cenário é um gasto que é diretamente, necessariamente, gasto em pesquisas da população, avaliar a forma como essa saúde está se dando. Então, a gente também tem um mecanismo necessariamente de controle do Estado sobre como que essa saúde está acontecendo em seus cidadãos. Então, a gente tem cidadãos mais bem assistidos pelos Estados que têm mais consciência da forma como essa saúde está se dando. Contrariando seu péssimo exemplo, o amor pode fazer seu apoio. Ninguém da oposição diz, porque, tendo em vista os incentivos eleitorais, os governantes não seriam negligentes com doenças de nicho e neurológicas e hereditárias. Meu amor, é país desenvolvido, welfare state, está consolidado, pelo amor de Deus. Até que no país a gente tem direito de saúde básico, no país desenvolvido não tem. O welfare state é importante para cidadão, sim, já é capital eleitoral, sim. Esse cenário de vocês é completamente isolado, não faz o menor sentido. Mas, além disso, uma coisa que a gente precisa explicar também é o seguinte, que essa negligência de saúde, o Bernardo até inaugura isso sobre questão preventiva, mas o que ele não fala é o seguinte, no cenário dele, justamente no nosso cenário, a gente tem populações que vão mais ao médico com mais frequência para descobrir problemas mais cedo. Por quê? Justamente porque no cenário dele você paga pelo quanto você usa e é proporcional, você vai ter que ficar pagando para ir em consulta, etc. Coisa que a primeira posição já tinha dito. O que a gente está falando com vocês é o seguinte, como que no nosso cenário, você não tendo que pagar para essas coisas adicionais, você tem uma tendência maior de ficar indo no médico, porque não é pessoalmente nervoso para você. Quanto mais no médico você vai quando está com algum problema, mais cedo você detecta problemas de saúde. E quanto antes você detectar problemas de saúde, melhor para você. E no nosso sistema universalista, a gente ainda tem uma vantagem em relação geográfica, não apenas hospitais, mas em relação a coisas como vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária também é atrelada ao sistema de saúde, tanto aqui no Brasil, por meio da Anvisa e do SUS, quanto em qualquer outro país, porque a vigilância sanitária é questão de saúde, sim. Então, no nosso cenário, a gente tem uma vigilância sanitária melhor para todo mundo, a gente tem uma distribuição mais justa desses hospitais, a gente tem mecanismos de que as pessoas vão mais ao médico, tem uma saúde melhor, e mais política pública de qualidade. Orgulho ao povo. Obrigada, Carol. Chamo, então, para encerrar a sua bancada, o whip do governo. Olá a todos, estão a me ouvir? Só um momento. Ok. Deem-me só uns segundos e já vou começar. Desculpem lá aqui com copy-paste. Ok, tá. Vou começar o meu discurso em 3, 2, 1.
Mesa, eu vou dar algumas respostas sobre pontos soltos que foram trazidos aqui com pouca mecanização e vou tentar provar porque é que, no fundo, não devem ser considerados. Em primeiro lugar, esta ideia de profilaxia e de gestão centralizada de crises, etc. Reparem que o Estado tem muitos mecanismos para, em tempos de crise, em tempos de pandemia, utilizar o exército, utilizar aquilo que são instalações privadas para fins de, no fundo, de saúde geral, que tem qualquer situação quando, no fundo, existe uma grande pandemia que está a matar muita gente. Eu acho que isto aqui não é comparativo porque a gestão centralizada deste tipo de parâmetros vai sempre acontecer, vai sempre possível utilizar escolas e militares, etc. O segundo ponto que é trazido, pronto, isto já foi um bocado atacado, esta ideia de corona, ou seja, de carona, exatamente, que estilos de vida e depois pessoas paguem mais, outras paguem mais, um ponto realmente de refutação a dizer que provavelmente em qualquer situação todas as pessoas mais pobres vão ter pelo menos um general practitioner, ou seja, um médico geral que sabe mais ou menos dos problemas gerais, que tendencialmente vai aconselhar as pessoas a alimentarem-se melhor. Portanto, eu acho que este ponto vai acontecer em ambos os lados, no geral, mesmo que alguns pobres tenham mais hábitos alimentares estranhos, mas isto é muito difícil de avaliar aqui neste debate, portanto vamos passar. Realmente, aquilo que o primeiro governo traz sobre especialização, e que agora vai haver mais especialização, não é nada comparativo. Como a primeira oposição disse bem, efetivamente não é uma comparativa entre apenas o monopólio do Estado versus apenas privados, é mais tipo de género o Estado ter a cuidar e a manter e a criar aquilo que é um sistema universal onde toda a gente pode utilizar, em paralelo também pode existir o privado. Então nós dizemos onde o Estado não conseguir efetivamente chegar do lado da oposição, provavelmente vamos ter aqui uns privados que vão fazer exatamente essa investigação de especialidade, porque vão ter um interesse económico de fazer isso. Nós achamos que isso aqui não é comparativo, portanto, mas vamos aqui a algumas respostas, efetivamente, àquilo que são o caso da segunda oposição. Em primeiro, esta parte de fiscalizar e de ter mais recursos. Em primeiro lugar, não respondo ao ponto que o Guilherme trouxe sobre como é que os custos vão ser mais caros e os impostos vão ser maiores, no geral, mas em segundo lugar, reparem que os próprios Estados também têm mecanismos internos de fiscalização. Ou seja, os próprios gestores das universidades públicas podem ser maus gestores e precisam de todo o mecanismo de, efetivamente, de fiscalização e de avaliação, que também é caro. Portanto, nós não vemos como é que no lado da oposição isto vai ser assim tão mais caro, de andar a fiscalizar privados versus andar a fiscalizar públicos, porque é tudo controlado com pessoas. Em segundo lugar, esta ideia de concentração geográfica e de estrutura que basicamente faz com que pessoas mais ricas tenham as coisas mais próximas, nós dizemos que é pouco provável, porque eu acho que há situações onde também o Estado, por não conseguir gerir uma rede completa e muito grande, não consegue chegar a certas populações, e a própria iniciativa privada tem incentivo a chegar lá, até porque agora tem-se uma iniciativa que sabe que todos os cidadãos, desde que tenham sejam o mínimo cobertos, vão ter a mesma capacidade de pagar, e que é uma diferença que realmente as oposições têm que lidar, que é, num cenário, os privados veem populações isoladas como, se calhar não vão conseguir pagar, não querem ir lá. No nosso cenário, veem estas populações evidencializadas como, eles vão ter um voucher, eles vão ser cobertos pelo Estado, vão receber o mesmo dinheiro, porque nós temos um incentivo económico a ir lá. Portanto, nós dizemos que isto, em termos geográficos, provavelmente ganhamos no nosso lado. Em terceiro lugar, esta ideia de pesquisa, de políticas públicas e por aí fora. Nós também achamos que não é muito comparativo. Nós achamos que o Estado tem perfeitamente capacidade de dizer todos os diagnósticos, no fundo, têm que ir para uma base de dados central, sem efetivamente estar a controlar toda a estrutura, por questões de interesse da saúde pública. Nós achamos que o Estado continua a ter muitos mecanismos para efetivamente fazer pesquisas onde é que estão problemas da população e por aí fora. Nós não achamos que, de repente, essa informação vai estar excluída naquilo que o Estado. Vamos então ao classe de desigualdade e como é que, no fundo, isto funcionou. Em primeiro lugar, lá está, como eu disse, proteção social provavelmente vai existir no mínimo para ambos os lados, certo? A vontade política de proteger nestes países em desenvolvimento é bastante grande. Normalmente, tipo, o direito à saúde está nas constituições democráticas, as próprias pessoas aceitam que se nós tivermos um problema muito particular e muito específico e não conseguimos pagar, nós devemos ser apoiados pelo Estado, mas agora a diferença é que o Estado vai ter que pagar a primeiro a privados e com pagar sim um preço maior. Nós aceitamos nessas situações em particular para no fundo, suprir essas necessidades. Respondendo diretamente ao exemplo da Jess, da cirurgia de redução de seios, eu acho que é pouco provável que a população em geral não aceite que uma pessoa com um atestado médico a dizer que se não tiver esta operação, efetivamente vai passar muito mal, que a população diga não, tem que ser recusado esse direito. Nós dizemos que isso não é provável. Nestes países em desenvolvimento provavelmente há um grande apoio social para isso. Em segundo lugar, mesmo e depois respondo com esta ideia de burocracia. O pessoal mais vulnerável já está mais que habituado à burocracia, e se efetivamente está dependente de ter apoio de saúde e o único custo ser burocracia, eu acho que todas as pessoas vão aceitar fazer a burocracia, até porque fazem burocracia para escolas, fazem burocracia para a educação, portanto acho que isso não é um problema. De repente, continuando, eu vou citar ponto da segunda oposição, porque eles queixaram-se, mas depois vou ver se eu aceito também a primeira oposição. Segunda oposição. Primeira oposição. Essas organizações têm incentivo
para atrair seguradoras e pagar menos a médicos para ter superávit, que o Estado não tem. Se a classe média frequenta esse sistema, é mais provável que ele mostre. Eu vou responder. Eu vou responder a isso. Ok, e vamos realmente para aquilo que é o caso do Gui. As respostas ao caso do Gui têm sido: nos países mais ricos não há médicos cansados. Vários pontos de análise quanto a isso. Como é que a qualidade de staff é afetada? Realmente, em termos de formação, o Gui já explicou bastante bem porque isto é importante, mas porque no público é dispendioso, porque vai ter de estar sempre a competir com o privado, e o privado está mais disposto a dar mais salários, e, portanto, é provável que vai roubando cada vez mais staff mais qualificado ao sistema público. E repara que isto aqui é em lógica de incentivo, não necessariamente caracterização se os países pobres ou ricos conseguem fazer isso ou não. Há um incentivo claro para isto acontecer. E reparem qual é o custo, efetivamente, de termos uma pessoa, um médico cada vez mais cansado no sistema de ER. É que um erro provavelmente vai fazer com que hajam procedimentos corretivos muito mais caros do que aquilo que é os procedimentos de prevenção. Portanto, nós dizemos que estes erros têm custos grandes, e eu vou citar um ponto para a segunda opção agora. Não vou aceitar o ponto de primeira posição, desculpem. Vamos continuando agora aqui, como é que, no fundo, há basicamente um maior desequilíbrio no lado da oposição. Em primeiro lugar, reparem que em termos de crise económicas, o acesso aos serviços fica mais difícil, principalmente para os pobres. Porque em termos de crise económicas é muito mais fácil cortar efetivamente nos serviços de saúde do que propriamente cortar noutros sítios. Portanto, pode haver aqui uma facilidade. E reparem que neste cenário os ricos estão bastante protegidos porque conseguem sempre aceder ao privado, o privado vai sempre lá estar. A partir do momento em que, em termos de crise, há cortes sucessivos no sistema de saúde, que acontece em todos os países. Em Portugal aconteceu muito, houve taxas moderadoras que basicamente reduziram o acesso. Quem vai estar em lista de esperas vão ser os pobres, não os ricos, porque os ricos conseguem sempre ir para o privado que está em paralelo. E reparem que, a partir do momento em que existe uma taxa que basicamente toda a gente paga, que vai para o Estado e depois vai diretamente apenas e só para aquilo que é a saúde, é menos provável isto acontecer do nosso lado. Portanto, é mais provável, mesmo em termos de crise, o Estado conseguir garantir que o acesso à qualidade. E depois, por fim, reparem, o grande mais importante disto é que, a partir do momento em que as próprias pessoas pobres conseguem, no fundo, ter a mesma capacidade de pagar, porque agora são patrocinados pelo Estado, que os ricos, provavelmente vão ter os mesmos médicos menos cansados, os mesmos médicos com mais atenciosos, porque para eles não faz diferença porque recebem exatamente o mesmo. Portanto, nós estamos a dizer que, mesmo em termos de desigualdade, o acesso é mais igualitário, e nós ganhamos neste ponto orgulho em propor. Muito obrigada, deputado. Para encerrar o debate, o IP da oposição. Brenda, a palavra é sua. E aí, gente, tudo bem? Vocês estão tranquilos, em paz no dia de hoje? Queria dar um shame no Daniel. Não vai beber cerveja comigo de novo hoje, né, Daniel? Seu filho da puta. Era apenas isso mesmo, vou iniciar agora. Mesa. Peraí, não deu play, perdão, acho que eu trolei a pessoa do tempo. Pode ir de novo, gente. Indo de novo em 3, 2, 1 e... Mesa, acho que o melhor cenário para esse debate é a gente partir de budgets semelhantes e a gente vai ganhar aqui na eficiência. Primeira coisa, o governo nunca prova que a quantidade de imposto que você pagaria em nome da saúde seria necessariamente maior do que você pagaria pelo plano de saúde. Isso é extremamente contraintuitivo. Inclusive, falando sobre os incentivos que a iniciativa privada tem, isso até engaja diretamente com o próprio caso do Daniel. A gente acredita que do meu lado isso seria melhor. Por quê? Porque você tem um serviço, ainda que ele seja um serviço básico, gratuito para todos, literalmente obriga que os planos e as empresas se adequem e tenham algo específico a oferecer. Exatamente o caso da Unimed aqui do Brasil. Eles têm que ter, de fato, algo melhor, que vale a pena você pagar em prol disso. Então, a competição funciona do meu lado. A gente consegue ter uma saúde mais acessível, tanto pública quanto privada, obrigando a saúde privada a competir e ter algo melhor a oferecer em relação à saúde pública. Isso, inclusive, gera uma aproximação melhor em relação aos custos reais. Por quê? Em detrimento do superfaturamento, que acontece com pessoas que têm poucas opções, por exemplo, não tem um hospital que atende as suas necessidades perto ou qualquer coisa assim, e que hoje são obrigadas a pagar planos de saúde completamente abusivos, uma situação que continua ocorrendo no cenário do governo, em que você tem uma pior alocação de recursos, como a gente já explicou. E é exatamente aqui que erra o segundo governo. Por quê? Porque o segundo governo age como se os impeditivos de acesso da população mais pobre fossem meramente financeiros, quando na verdade eles são muitas vezes materiais, é falta de estrutura, não tem a oferta do serviço que você precisa perto de você. E acontece exatamente esse clash, né, diagonal curta, que me deixa um pouco confusa, na verdade,
em relação a qual lado conseguiria garantir mais acesso, como se a barreira fosse a questão financeira, quando na verdade eles ignoram, que nem eu falei, acesso é estrutura, depende de a alocação de recursos ter sido bem planejada e você ter de fato um hospital perto de você ou qualquer coisa assim. A primeira oposição não faz esses links, eles não trabalham com uma desigualdade estrutural das estruturas hospitalares que você tem, tenderiam a ser agravadas. E isso é essencial para que a gente entenda como é que a gente vai melhor lidar com os obstáculos da saúde. Mesa, eu acho que isso estava claro o tempo todo no Infolive. As duas principais diferenças em primeiro, em termos de gestão, a gestão no governo é uma gestão por onde descentralizada, enquanto aqui do nosso lado é centralizada. E segundo, e muito importante para o nosso caso, a alocação de recursos. No governo, essa alocação vai ser escolha da população. O que a população, especialmente a população mais rica, que é quem vai escolher os planos mais complexos e com mais coisas, tende a fazer? Escolher que esse dinheiro vá para hospitais que estão extremamente perto de você, concentrados nessas regiões que a Carol já falou que são as regiões mais ricas. Enquanto que na oposição, quando o Estado decide, ele pode fazer uma escolha mais estratégica em relação a isso. Quer engajar com esse clash político, tá todo mundo só falando, os políticos são lixo, vão escolher mal, primeiro, gente, eu não acredito que isso é verdade. Nos políticos, na verdade, eles têm um altíssimo incentivo para garantir a eficiência máxima desse serviço em todas as áreas. Especialmente porque quando a gente trabalha com coisas, por exemplo, a base eleitoral do fulano tá aqui, mas a base eleitoral do ciclano tá lá. Ambos têm incentivo para tentar buscar chegar em um meio termo em que eles consigam beneficiar a sua própria área. Mas que isso, existe uma forte fiscalização em relação a essa questão orçamentária, tanto da parte dos mecanismos institucionais, quanto da parte da própria população civil. As leis que decidem esse tipo de alocação de orçamento frequentemente estão sob escrutínio. O Daniel quer literalmente agir como se uma alocação politicamente planejada fosse pior do que a aleatoriedade alocativa, que é você deixar que essas pessoas escolham por si só. Mais que isso, voltando no ponto mais importante, desenvolvendo ele mais um pouco. A questão de como esse acesso depende de facilitação e de incentivos para que as pessoas acreditem que é uma ótima ideia, de fato, elas irem lá e cuidar da saúde dela. E o Daniel até traz isso, e ele literalmente tenta usar isso para falar que as pessoas vão ser mais sensatas, se doer no bolso delas, tipo, cuidar da própria saúde, ou ainda que pelo menos elas vão arcar com os custos, coisa que elas não conseguem fazer quando elas descobrem problemas graves que não estavam cobertos dentro do plano que ela escolheu. E o que os governos nunca engajam, gente, para mim isso era, tipo assim, evidente o tempo todo, ninguém quer cuidar da saúde, gente. Ninguém quer. Primeiro, porque já falaram pra caralho, os incentivos de curto prazo, de ficar comendo doce, fumando um monte, são muito maiores. E mais que isso, gente, descobrir um problema de saúde é um puta B.O. Enquanto você conseguir, na sua casa, tratar o seu problema de enxaqueca com Dorflex, você não quer ir no hospital, pelo tempo que você conseguir evitar, as pessoas não tendem a ir atrás. Quando você tem um sistema de saúde que não é universal e você tá o tempo todo correndo risco de descobrir uma coisa que vai foder sua vida, vai foder o seu dinheiro, porque você não vai conseguir arcar com aquele problema que não cabe dentro do plano que você escolheu, você tem que ter muito menor uma busca das pessoas em buscarem esse tipo de coisa. E qual que é a consequência direta disso? Diagnósticos extremamente tardios. E quando os diagnósticos são tardios, a necessidade de tratamento precisa ser muito mais específica, muito mais elaborada, é mais difícil tratar, é mais custoso tratar. E saúde preventiva, a Carol já falou, saúde preventiva não é sobre saneamento básico, Guilherme. Saúde preventiva é sobre você... e by the way, as favelas de imigrantes na França, na Alemanha, coisa assim, também não tem saneamento básico, acho que a gente tem que, em alguma medida, engajar com isso, mas ainda assim, saúde preventiva é sobre você conseguir diagnosticar mais cedo, descobrindo antes os problemas para você gastar menos dinheiro resolvendo esses problemas. A gente consegue ter eficiência do meu lado por esse motivo. Você consegue descobrir, por exemplo, que uma pessoa tem um problema de câncer, quando ela está no estágio 1, é muito melhor não apenas para a pessoa, mas sobra dinheiro para que você aloque para outra pessoa que talvez precise disso. Percebe mesmo como a alocação é muito mais estratégica do nosso lado? Mais que isso. Não, aliás, vou dar ponto de formação para o segundo governo agora. Vai, Gui. Em tempos de crise, os serviços de saúde mais rurais são os primeiros a ser eliminados pelo Estado ter menos pessoas. Vocês não provam qual é o impacto significativo do hospital estar 2 a 5 quilômetros mais distante de vocês. Compare com os nossos ganhos. Cara, mas aí que tá, do nosso lado, a gente consegue ter uma alocação mais específica. De fato, vai ter, tipo, hospitais que são mais básicos, em regiões onde tem uma população menor, mas vai se buscar, por exemplo, garantir que você tenha pelo menos um hospital mais complexo por região. Enquanto aqui no cenário de vocês, os hospitais que têm, de fato, serviços mais, tipo, aquelas máquinas de fazer exame, esses paranauê mais específicos, ressonância, esses negócios, muito provavelmente vão se concentrar juntamente onde se concentra a população rica. Ou seja, a desigualdade fica extremamente agravada do lado de vocês. E, gente, se você descobrir mais tarde o problema, adivinha quem é que vai ficar na merda? Que nem eu tô falando, o pobre que não assinou o plano fuderoso que cobriria aquele problema que ele acabou de descobrir. Então, isso é extremamente ruim, não apenas por uma questão de dano humano, mas por uma questão até mesmo de dano produtivo. Tipo, essas pessoas frequentemente exercem trabalhos de base nessa sociedade, por exemplo, de gari ou de fabril, coisas assim. E mais que isso, essas pessoas, elas são vetores, especialmente quando a gente está falando de regiões, por exemplo, dessas favelas, nesses lugares desenvolvidos ou coisa assim, a gente está falando de ambientes extremamente apertados, onde você quase não tem um cuidado de saúde, com iminentes problemas de saúde, como, por exemplo, o problema das superbactérias, que vai ser gravíssimo daqui a alguns anos. Como é que vocês pretendem lidar com isso? Primeiro governo. Perfeito. Primeiro governo não tinha nenhum ponto. Então, só para continuar. A gente demonstra o quê? Que
os países desenvolvidos, eles têm que focar agora em aumentar essa saúde preventiva, não apenas por uma questão de evitar agravar o problema de desigualdade, mas porque isso objetivamente reduz custos. Mas ainda que vocês tenham acreditado para o segundo governo, o impacto deles de você ter médicos cansados, primeiro, isso é extremamente provável de acontecer em ambos os cenários, ainda que eles consigam ter provado que acontece do lado deles, os médicos do nosso lado também estão sujeitos a esse tipo de coisa. Já foram dadas ótimas respostas sobre como isso não engaja com o cenário de países desenvolvidos, mas mais que isso, a saúde preventiva é justamente o jeito de reduzir os custos da saúde. Mas que isso, a gente consegue ter incentivos maiores, inclusive, do nosso lado, porque esses gastos têm o dever de serem eficientes para agradar essa base política. Em suma, mostramos que a saúde é mais eficiente do nosso lado quando a gente tem uma estrutura centralizada e que é montada para atender a uma estratégia macro de eficiência. Do lado deles, o que acontece é a alocação de recursos é, no mínimo, aleatória, porque as pessoas vão escolher, mas, na verdade, a gente demonstra que esse aleatório não é tão aleatório assim. É um aleatório que aumenta a desigualdade, e ainda que essas pessoas e não conseguem lidar com esse desincentivo que eu falei, que as pessoas já não têm sentido para procurar com a saúde. Tem que ser fácil e tem que ser, tipo, uma coisa que não vai custar tanto na sua vida, para que a gente consiga descobrir os problemas antes e lidar melhor. É isso, galera. Beijão. Bom debate, gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada.